Sobre essa questão da oficina. A gente sabe que é um gargalo gigantesco achar oficina dentro do nosso mercado, que seja uma oficina competente, que entregue os prazos, né? Essa outra, por exemplo, me fraudou, exemplo. Não vou trabalhar com associação, mas... Você acredita que esse seja o maior gargalo da associação hoje? Porque a gente já viu várias associações tendo processo, né, sendo fiscalizada porque não tinha uma gestão da destinação correta daquele veículo. Sim. Então, assim... Não basta ter só o sistema se não alimentar os dados. Sim. Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar. E hoje nós vamos falar sobre o setor de eventos, sobre gestão e programação. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador master. Você já sentiu que as decisões de sua associação são lentas e imprecisas? O Grupo Inova apresenta o Inova BI, a ferramenta que transforma dados em decisões estratégicas e assertivas. Com integração direta ao SGA, indicadores desenhados especialmente para as associações de proteção veicular. O Inova BI garante análise inteligente, privacidade e segurança dos dados. Gestão inteligente ao alcance de suas mãos. Por quê? Porque informação é poder. Então o que você está esperando para implantar agora o Inova BI em sua associação? Clique no card acima e garanta 40% de desconto. E aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. Vamos lá, hoje nós vamos falar com um cara que ele é CEO e cofundador da Arco Tecnologia. Seja bem-vindo, Rogério Filho. Seja bem-vindo, meu amigo. Gusmão, obrigado pelo convite, obrigado pela consideração. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse universo que é o setor de eventos do mercado de proteção veicular. Perfeito. Começa aí já falando como que você conheceu, né, o terceiro setor e como é que você entrou nesse setor? Então, eu já tenho uma história bem grande com o mercado de proteção veicular. Desde 2005, eu trabalhava na concessionária Honda e ali eu tive contato com as associações lá atrás, com o mercado de seguradora também. E atendendo de perto, né, os clientes quando tinha o veículo sinistrado, né, a gente começou a entender que tinha um padrão de insatisfação, da comunicação que ele tinha, que ele percebia. E aí surgiu uma ideia, né, trabalhando, levando um projeto para algumas associações que a gente tinha como cliente na concessionária. Aí, com o tempo, entendendo o dia a dia ali, relacionando com algumas pessoas, Rogério, você podia me ajudar. Aí eu montei um projeto, né, para poder levar gestão, para entender qual que era a dificuldade dessas associações e poder ajudar eles. A contrapartida, é claro, fortalecer o relacionamento, que eles levassem mais veículos para a concessionária. E aí eu conheci de perto o universo, que era o setor de eventos. Falei, poxa, universo aqui, o coração, o comercial traz, né, o setor de eventos tem que reter, encantar, né, o cliente ali, o associado. Mas desse jeito, às vezes era pastinha, às vezes era no Excel, né? Enfim, às vezes estava na cabeça do colaborador. Falei, não, tem que ter uma forma melhor para gerenciar isso. Sim. Né? Enfim, isso acontece muito, infelizmente. É um setor que gera muita fraude também, né? Infelizmente. Dentro dessa visão aí sua, Rogério, eu sei que o seu sistema ele é muito focado na comunicação com o associado. Você acredita que esse seja o maior gargalo da associação hoje? Então, o que eu acredito fielmente? São vários fatores, tá? O gargalo, porque o associado, ele entra para se proteger de uma possível colisão, da possível indenização. Sim. Então, aquilo ali, e o carro, a gente sabe que é uma paixão nacional, né? O veículo automotor é uma paixão nacional. Então, quando ele não tem aquele veículo mais, foi furtado, roubado, está numa oficina, e nem é luxo hoje em dia. Sim, né? é necessidade. É necessidade. Então, assim, muda toda uma rotina de uma família. Perfeito. Levar a criança na escola e trabalhar e tal. E aí, em muitos casos, aí vem, que eu falo que é uma série de processos, porque vem uma desorganização, às vezes, da próprio setor de eventos ali. Né? Porque a pessoa, quando entra uma nova colisão, qual que eu tenho que dar prioridade? Eu tenho mais 50, mais 60, mais 100 eventos aqui. Entrou mais um. E esse aqui, junto com os outros, também precisam de informações. Sim. Então, quando eu trago essa visão de processo, primeiro eu estruturo um processo muito bem definido. Porque em qualquer segmento, qualquer operação, quando eu tenho um processo, né, a pessoa ela entra ciente do que é ser feito. Então, assim, é um processo, no caso da associação, do setor de eventos, como poderia ser um processo para um setor de alguma empresa. Sim. Então, tem um processo seguido. Então, ensina aquela pessoa em cima do processo. Não cada um que chega faz o que quer.
Aí já fica uma confusão. Então, eu tenho um processo. Aí dentro do SIGA, por exemplo, a comunicação, como você mencionou, para o associado, para o terceiro, eu posso padronizar. Eu crio um padrão. A pessoa, às vezes, não tem nem que pensar. Exemplo, na primeira tarefa, abrir o seu evento em um software, a gente tem integrações com vários softwares, né, porque o sistema SIGA ele é focado no setor de eventos. Então, você abre o evento no seu software, né, que gerencia seus boletos, né, enfim, seu associado. Esse evento é integrado automaticamente para o SIGA e já direciona para a tela do responsável. Um exemplo, abrir uma colisão, a primeira tarefa é a análise do processo. Tá? Você vai analisar o processo, está tudo ok, análise de documentação, enfim, vai de cada operação. Você vai analisar o processo. E aí, quando você executa aquela tarefa, automaticamente você pode padronizar para que dispare uma mensagem automática para o associado, para o terceiro. Cria uma mensagem ali, vai para o WhatsApp dele, com a informação que você deseja. Então, a pessoa está antecipando, né? Opa, então já sei que estão fazendo, né? Já estão analisando, estão andando. Ela tem essa sensação de que ela não está sendo abandonada, né? Está sendo cuidado. Opa, fui informado. Então, você antecipa, né? Então, assim, quando eu falo informação, no contexto amplo, a informação que o sistema gera para a associação, no contexto geral, ela é muito grande. Aí deságua, um processo estruturado, o planejamento deságua na minha ação, né, através do planejamento, a informação para o associado. Aí fica lindo, mas aqui é só a pontinha. Né? O planejamento, a execução, a ação... Toda a estrutura já está pronta. Já está pronta. Então fica fácil. A questão é eu executar. Eu fazer, eu entender. E, claro, alguém acompanhando, fiscalizando, cobrando. Né? Porque senão a gente não consegue efetividade de fato, né? Para chegar lá na ponta e o associado terceiro ser beneficiado com aquilo que o consultor vendeu para ele. Né? Vai reparar, tá tudo ok, tal. Então, essa série de fatores, que é o dia a dia do setor, né? Fazem tudo isso. Só que você estrutura todo o setor de eventos através de um sistema. Perfeito. Dentro dessa sua experiência com o sistema e tendo todas essas informações, gostaria que você me falasse qual que é o processo que mais é demorado hoje nas associações. Se é na análise, na compra de peças, se é em ver a oficina, né, na demora da oficina. Qual que é o processo que você tem visto que tem ficado mais em demora dentro aí do sistema? Então, eu até falo que o setor de eventos, por mais que você tenha a essência é a mesma. Sim. É indenizar o proprietário ou reparar o carro. Sim. Mas aí vai ter uma série de fatores. Eu falo que é um universo cada associação. Né? Porque cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu processo, tem gestores... Tipo de veículo também influencia muito, veículo influencia, mas tem processo que o gestor, por exemplo, fala assim, olha, eu quero várias tarefas, muito bem fragmentado. Então, às vezes, vai ter 15 tarefas até chegar na autorização. Sim. Então, vai ter várias pessoas ali para analisar e tal. Aí vai do critério da pessoa. E outras mais tranquilas. Não, já está ok. Vão simplificar isso daqui. Então, é difícil de falar, porque se eu for analisar no contexto, tem seus pontos positivos em vários e tem seus gargalos. Mas vai depender muito da visão daquela operação, da própria equipe, da maturidade da equipe, né? Enfim, do gestor, porque à medida que eu vou acompanhando, o gargalo vai ter. Vai ter, por exemplo, uma pessoa que está aqui hoje tirou licença de maternidade, ou faltou, ou pegou um atestado, né? Enfim. E aí? Aquele setor, às vezes, que não tem alguém para suprir, ou mesmo que está trabalhando já enxuto, vai ter um gargalo. Então, são várias coisas, mas a vantagem disso é que você consegue, independente do gargalo, você consegue ter ciência. Você consegue identificar aonde está o gargalo. Você consegue identificar. Então, é o seguinte, a questão que eu falo sempre é, eu tenho informação. Eu tenho informação que aquilo ali está gerando gargalo. Eu tenho informação por que gerou um gargalo. Sabe? E com base o dado, eu faço a ação específica. Né? Sim. Porque a questão em muitos casos, quando eu não tenho um sistema focado na gestão do processo, ou que gerencia no Excel, ou enfim, e muitas perguntas a gente faz, como é que você dá prioridade para quem que você tem que trabalhar hoje? O que você tem que fazer hoje? Qual que é a prioridade? Falar para quem que liga reclamando. Aquele que liga reclamando, a gente prioriza. Sim. Então, tipo assim, já causa uma peça de impressão. Tá gerando a dor, né? A pessoa está ali insatisfeita, ligou reclamando, eu priorizo. Mas você tem outras 30 pessoas que às vezes pagou anos em dia, sabe? Mas, poxa, e ele tem um mérito dele também. Então, se eu tenho um processo, eu clico ali na minha tela, ordeno por data de início, por exemplo, que eu tenho que iniciar aquela tarefa, data que eu tenho que terminar. Opa, então isso aqui já está em atraso. Então, assim, vai depender muito da visão, sabe, do gestor. Gargalo vai ter.
Porque você tem envolvimento, né, com o tipo de veículo, você tem o fornecedor de peças com entrega, você tem a questão interna mesmo de colaboradores, você tem oficina. Então, assim, a gente está à mercê também de vários outros prestadores. Mas a questão é quando você consegue centralizar tudo isso dentro de um sistema, né, você consegue ter uma efetividade melhor, porque você pode antecipar um possível problema. Se o meu processo de análise tem que demorar, exemplo, 5 dias e já está com 7, isso vai afetar os outros processos. Então, já antecipo aqui. Se a minha cotação, né, já tem que demorar tantos dias, mesma coisa, eu tenho que antecipar. Está em BO, deixa eu procurar. Então, assim, hoje a gente estruturou o sistema de uma forma tão legal que o mercado hoje tem acesso a mais de 10 mil oficinas no Brasil. A gente está trabalhando, hoje tem mais de 15 mil fornecedores de peças, a gente está trabalhando, treinando todos eles, para que a gente consiga, de fato, talvez uma peça em falta aqui, em Minas, tem sobrando no Maranhão, no Rio Grande do Sul, e a gente vai estruturar, o fornecedor está trabalhando agora para gerar essa demanda, sabe? A oficina já foi, todo mundo tem acesso, e às vezes você vai começar uma operação longe, você não tem contato nenhum. Sim. No SIGA você já tem as oficinas, a satisfação, a qualidade de reparo, tudo com base na pesquisa de satisfação que o associado ou terceiro preenche. Então já vai gerando dados que vai alimentando a sua base. Tem a oficina, você vai ligar para ela, vai negociar, enfim, vai começar a usar, ou o próprio fornecedor. O fornecedor é uma coisa bem legal que nós temos, que quando você faz uma cotação, eu trago, por exemplo, gerei o orçamento, seja no Cilia, ou da Tex, ou no próprio SIGA Parts, nosso software de orçamentação, gerei o orçamento para o SIGA, ali eu disparo para os fornecedores credenciados dentro do sistema, o fornecedor recebe a cotação, ele preenche a cotação, o sistema faz um leilão online. Show. Né, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar sobre essa questão, que é um dos maiores gargalos das associações, que é a questão dos custos, né, da operação, que a gente sabe que a associação, o setor de eventos é o coração da associação, né? Então, como que reduzir esses custos? Porque também entende-se que custo é igual cortar unha, meu filho. Toda semana você tem que cortar alguma coisa. E com esse sistema de leilão, digamos assim, você consegue diminuir o custo aí dos fornecedores? Consegue. Eu falo que você consegue reduzir o custo de várias formas. Tá? O primeiro ponto, que é o mais importante no contexto geral, eu até falo uma questão cultural nacional, é a questão de gestão de processos. Organizou seu processo, você já vê clareza. Opa, peraí, então não é tão feio igual eu pensava que era. Você organizou. Você começa a ter mais clareza. Você consegue ver, né? Mais assertividade, porque a equipe começa a entregar mais, porque eu já sei o que eu tenho que fazer e tem aquele prazo. Então já começa a ter uma efetividade melhor no contexto geral. No segundo, vem a questão seguinte: quando você faz uma autorização no SIGA, seja autorização para uma compra de peças ou autorização para oficina, você já começa a gerar histórico daquele veículo, daquela oficina, né? E dados, já automaticamente já gera um provisionamento financeiro. Então, você não trabalha no escuro mais. Sim. Se eu tenho ali, por exemplo, uma gestão relacionada com as minhas oficinas, eu consigo ter um parâmetro, aí vai em vários casos. Por exemplo, quando eu estou autorizando um reparo, o SIGA já pega a base, o modelo daquele carro, o tipo, a gente trabalha com leve, médio e grave, os tipos de colisões. Sim. E cada tipo de colisão pode ter um prazo diferente, vai depender muito da associação, né? Ou pesado, 1, 2 e 3, exemplo, que é para caminhão, porque quanto maior o dano, maior o prazo, né, para reparo, compra de peças, enfim. Então, você trabalha. Quando você vai trabalhar um reparo por um veículo médio, por exemplo, que seja, um exemplo, um Palio, você pega aquele custo daquele Palio, o sistema já automaticamente está fazendo a autorização, o sistema já tem aquele custo todos os Palios e naquele tipo de evento e já te dá uma média do mercado. Exemplo, o Palio, em média, dos nossos clientes, fica em R$3.000. O seu custo está ficando acima ou abaixo da média nacional. Pode ter um motivo para isso. Sim. Mas você tem um parâmetro para falar, peraí. Você tem pelo menos um parâmetro para você analisar. Então você já tem esse indicador, porque pode ter uma falha, pode ser alguém que não está nem isso, está fazendo por fazer, Sim. Pode a pessoa estar fazendo de má fé, tem várias possibilidades, mas você tem dado para analisar. Você não está no escuro mais, você não está só na confiança que aquele colaborador está fazendo o que eu gostaria que fizesse. Você começa a analisar. Então começa a ver custo por oficina. Aí você começa a ver os ticket médio. Então, se eu mandei 10 carros para a oficina do João, autorizei R$100.000, ticket médio, R$10.000. E no fim do Marcelo, por que está 15? Por que do João está 2? Então, você começa a ter parâmetros para ver por que um ticket médio para uma oficina é maior ou menor do que a outra. Sim. Opa, será que pode tomar que esteja tudo certo, mas talvez não.
Então, você também tem dado para analisar. Outro ponto muito importante, né? A cotação de peças. Quando você faz... um ponto importante também. Quando você faz como a oficina tem acesso ao sistema, quando eu já cadastro uma oficina, cadastrei a oficina do Rogério, mandei, o sistema automaticamente já manda login, senha de acesso, eles têm acesso ao módulo do sistema que começa a tratar o veículo ali dentro. Então, toda a comunicação, boleto, nota fiscal, termo de quitação, fotos, complemento, a oficina faz dentro do sistema. Vou mandar um orçamento, ela manda dentro do sistema. O sistema faz o quê? A oficina mandou um orçamento de R$10.000. Aí eu vou regular. O regulador, então, vai fazer a regulagem daquele veículo. Então, no final, qual que foi a redução que aquela pessoa conseguiu? E aí tem algumas operações, por exemplo, que já bonificam a sua equipe com redução de custo. Sim. Mas aí vem a esperteza do brasileiro. Às vezes, pega aquele valor ali, já pede para mandar um valor muito alto. Aí, por exemplo, negociou 80% de desconto. Cá entre nós, 80% de desconto, uma coisa está errada. O sistema já manda um alerta para o presidente, porque ele define. Sim. Olha, dá uma conferida porque esse desconto aqui está muito acima do normal. A pessoa já confere. Então, assim, você já tem parâmetros. O orçamento veio tanto, fechou por tanto. Tem uma coisa... Porque se já começa a ter um desconto muito grande, alguma coisa... Sim, já tem alguma coisa fora do padrão. Você já começa a poder analisar. Tomara ter tudo certo, que a pessoa muito boa mesmo está negociando ali. E se não for assim? Sim. O que vai ser daqui a 3 meses? Se você não fizer nada? 1 ano? Abrindo um parênteses aqui, tem um cliente nosso hoje que está conosco, ele tem uns 6 anos. Antes dele entrar, até uma pessoa que eu conheço há muito tempo, não queria... Não, gestão tá legal e tal, gerenciava no Excel. Sim. Né? Beleza, eu respeito, mas tem várias pessoas que eu conheço, não, tá tudo bem para minha gestão. Ótimo, está bem para você, tá bom para mim também, e que bom que você está tendo o resultado que você espera. Aí falou, chegou desesperado, Rogério, descobri que um colaborador nosso, 2 anos conosco, ele comprou 2 oficinas. E como que ele comprou 2 oficinas? Com o próprio dinheiro da associação. Era R$1.000, eu autorizava 2. Ficou tornou dono de 2 oficinas com dinheiro da própria associação, porque não tinha controle. Era uma pessoa de confiança, onde a pessoa deu casa para essa pessoa morar. Sim. Mas não tinha controle. Sabe? Então, assim, o controle para qualquer negócio é fundamental, até para garantir que a pessoa está fazendo certo mesmo. Sim. Aí você pega o processo de cotação de peças, você dispara, né, para os fornecedores, o sistema faz um leilão, o fornecedor preencher e tal. Você respondeu ali que uma roda custa R$1.000, por exemplo. Aí outro fornecedor tem margem, ele não sabe quem deu o lance. Mas ele consegue ver o preço. Que o preço foi aquele. Aí falou, opa, tem margem, vou dar por 950. Esse que tinha dado o melhor preço de R$1.000, recebe a notificação, alguém deu um lance. Esse valor. Aí se eu tiver margem, eu entro lá. Então o sistema trabalha. Tá vendo que nesse ponto já coloquei umas 3 pessoas trabalhando para você? Sim. Essa é a questão da economia, né, que a gente fala. Porque, assim, se existe um leilão, acaba tendo uma economia eficaz para a associação. Dentro dessa perspectiva também, eu quero entender um pouquinho sobre essa questão da oficina. A gente sabe que é um gargalo gigantesco achar oficina dentro do nosso mercado, que seja uma oficina competente, que entregue os prazos, né? Perfeito. Esse sistema ele consegue entregar de forma eficaz e consegue pressionar ali para achar a melhor oficina? Então, hoje, dentro do SIGA, a gente deve ter no cenário nacional mais de 10.000 oficinas cadastradas. 10.000 oficinas. Então, ali dentro do sistema, você tem acesso a todas elas. Tá? Eu posso, por exemplo, as oficinas que eu já tenho vínculo, eu vou ali e cadastro elas, marco elas como minhas favoritas. Elas vão sempre aparecer ali. Mas eu quero abrir uma operação nova, eu quero no própria região que eu atuo, buscar novas oficinas. Você vai lá e busca oficinas. Com base nisso, o sistema te traz montes claros, quais são as oficinas que eu tenho aqui no sistema cadastrado. Traz os dados, o sistema ele faz o que também? Quando o veículo é finalizado, quando a indenização é paga, a associação vai alimentando o sistema, insere a data de liberação, o sistema manda uma mensagem automaticamente para o associado, para o terceiro, para que ele responda uma pesquisa de satisfação. Ele vai responder dados, no caso de colisões, voltado para a oficina, onde vai compor se o reparo foi bem feito, se o atendimento foi bem feito, que é muito importante, né? E esses dados vão trazer informações daquela oficina quando eu for escolher uma nova. Ah, vou lá no Maranhão. Qual oficina aqui? Qual que é o ranking? Né? Então, eu consigo ter dado.
E aí, no contexto dos seus dados, você consegue saber o que o associado falou daquela oficina. No dashboard, você consegue saber se ele falou bem, ruim, por quê. Então, você tem dados do seu negócio, né, da sua operação ali. Num contexto geral, você consegue ver estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas. Então, você tem acesso. O próprio diretor da associação, ele tem ali acesso de qual oficina deu certo, de qual oficina que tem ali, o próprio associado falou que não ficou bom o serviço. Perfeito. Então é tipo uma medição ali como se fosse o Google. Exatamente. Então você consegue medir isso, né? E consegue também ranquear elas, até para ser aquela favorita sua. E chega um ponto que essas aqui são as melhores. Pronto, quando você for para definir o estado, a região, ela já aparece automaticamente ali. E você consegue trabalhar de forma bem eficiente. Hoje está bom, amanhã pode ser que não esteja. Então você trabalha, mas você tem acesso a toda a base de dados das oficinas. Né? Então é só fazer contato, né? Vai ter, claro, experiência. Talvez a experiência de uma associação não vai ser a mesma que a outra. Sim, claro. Mas só de você não ter que ficar desesperado procurando ou será que será que não? Então a gente trabalha com dados que de fato de quem usou o serviço e traz esses dados para ranquear a oficina. E todas essas oficinas já têm aceitação para as associações. Então, aí vai muito de situações, né? Sim. Vai um exemplo, uma associação cadastrou a oficina do Rogério, outra teve acesso, mas essa outra, por exemplo, me fraudou, um exemplo. Não vou trabalhar com associação mais. Então, o cadastro está ali, de alguma forma ela já atendeu. Tem né? a predisposição. Tem a predisposição. Mas aí vai das tratativas que teve, que a gente sabe que tem que ter muito cuidado, né, com a situação, para que aí, sim, fez uma negociação, entendeu? Ela está disposta a atender você nas suas condições, né? Porque tem operações, por exemplo, a questão do valor da mão de obra, né? Então, tem vários, mas você tem opções. Então, o que a gente gera com o Siga, além da gestão, de fato, de início ao fim, né, até o pós, né, com a pesquisa de cada evento, é gestão, é informações, são dados que você tem em tempo real de toda a sua operação, todo o seu setor de eventos, entendeu? Perfeito. Você falou uma coisa que é muito importante, que é a questão do sistema, né? O sistema, ele te gera sempre dados, mas esse sistema tem que ser alimentado. Perfeito. Como que funciona essa questão de alimentar o sistema e como tratar a equipe, como treinar a equipe dentro desse aspecto? É o que eu falo, até no contexto geral, né, eu aprendi muito nesses anos, né, enfim, e trago muito para mim, é a questão do presidente, né, do empresário ali no outro segmento, ele ter a visão clara do que ele quer entregar como resultado. Sim. Porque infelizmente, acontece no contexto geral. A pessoa, ela está preocupada muito com a venda, e é importantíssimo, porque a venda, eu falo que é o pulmão, que oxigena toda a operação, Sim. Importantíssimo. Mas depois que ele entrou, você tem que ter um cuidado com ele. Então, quando eu estruturo isso, né, de uma forma bem eficiente, no contexto geral, de forma que a pessoa entende o meu propósito, aí o sistema, ele é um braço dentro da operação, porque eu sei que eu quero entregar isso daqui. Eu preciso de uma estrutura para que eu tenha condições de entregar. Né? O sistema hoje, no contexto geral, é fundamental, porque a pessoa, hoje, ela pode sair da operação. Sim. Ela pode adoecer, vai tirar férias, a mulher... Alimentar os dados sempre é muito importante, sempre. Né? Não basta ter só o sistema, se não alimentar os dados. Sim. Então, quando você pega, por exemplo, aí você vê na questão da empresa, da associação, cultura, da né? cultura, porque se a pessoa ela faz algo que não está no sistema, ela vai afetar alguma coisa. Alguém vai ser afetado por aquela informação. O próximo passo, até sugiro sempre, que não aceite. Porque se eu não faço dentro do sistema e o outro aceita, aí começa a então é cultural. o efeito dominó, né? Aí esse aqui aceita, esse aqui faz. E o gestor, quando ele precisa ter um dado relevante, não tenho, porque o sistema não foi alimentado. Então, vem a questão cultural, né? Treinamento. Então, o primeiro ponto do SIGA é entender o seu processo. O SIGA, o nome já não é à toa. É para a operação seguir aquele planejamento. Então, contratou o SIGA, você vai estruturar cada tipo de evento. Colisões, furto, roubo, PT, vidros. Quando abrir o evento, o sistema já está padronizado conforme a sua visão de negócio. Ele vai seguir aquilo ali. Aí é pegar o que você já faz. Por exemplo, o SIGA você faz. Abriu o evento. Você tem lá o checklist. Acontece muito, às vezes a pessoa não analisar todos os dados, não analisar se a CNH está em dia, ou não sei o quê. Então, você pode ter um checklist padrão do sistema, um checklist personalizado. Sim. Eu quero que nessa tarefa, a pessoa, para executar a tarefa, ela marque esse checklist.
Então, se ela não fizer aquilo, o sistema não avança. Então, isso facilita com o quê? Que a pessoa tenha um critério maior para que ela não esqueça de nada. Sim. Entendeu? Então, assim, você organiza toda a operação, a informação está ali. Porque se a gente contrata, que vocês são da NASA, se eu estou ali o dado, se eu continuo alimentando um Excel ou um papel e o outro aceita, de alguma forma, quando você precisar, você vai estar falho. Então, aí vem da cultura. O presidente entendeu que aquela decisão ao contratar o sistema, ela é importante. A gente tem uma operação que está lá de segunda a sexta. A pessoa pode estar com dúvida, tem um vídeo que ensina cada tela como é que usa. Bacana. Mas a pessoa tem que entender que é um projeto de 4 mãos. Essa é a nossa parte como a Deus. Então a gente fica até chato, teoricamente, para que a pessoa use. A nossa preocupação é tão grande de ver a pessoa e falar assim, poxa, de fato gera o que eu preciso. Mas se em algum momento da cadeia eu não faço autorização via sistema, eu não faço a cotação, porque o sistema depois faz a cotação, por exemplo, disparei para todo mundo, olha que legal, disparei, a pessoa preencheu, na sua tela está lá, colorido, preço mais em conta. Você só tem que tomar uma decisão. Sim. Né? Enfim, então você Ele automatiza, né? Automatiza tudo. Então você tem a gestão de informações, gestão de documentos, a gestão financeira, porque você vai trabalhar colisões, qualquer lançamento você vai fazer, você pode atrelado ao evento, você vai lançar um custo para aquilo, a própria indenização, tudo dentro do sistema. Isso já provisiona automaticamente o financeiro não fica no escuro. O oficina, o fornecedor já tem noção de quando vai ser a data, você ajusta. Gerei uma autorização, a oficina tirou a nota, entregou o carro, eu confiro para ver se está tudo ok, eu aprovo para o financeiro pagar, não tem que ter. Você centraliza tudo ali, tudo no sistema. Perfeito. Então fica, manda um papelzinho, manda no Skype, manda no WhatsApp, manda no e-mail. Meu Deus, você se perde, está ali. O evento do Rogério, está tudo ali organizado, desde, claro, eu alimente. Perfeito, Rogério. Se deixar, a gente fica aqui 40 minutos. Vamos lá, tem alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de falar ou de alguma informação que você gostaria de dar aí pra gente finalizar? Então, a questão que eu falo, que eu gosto de deixar claro pro gestor, pro presidente da associação, é entender que o SIGA em si na operação é um investimento pro seu sucesso, né? Para o sucesso da sua operação e o sucesso seu como gestor de encantar o próprio associado ou terceiro. Porque ali, gente, você vai ter informação em tempo real com base a sua visão de negócio. Então, entender que o SIGA, ele trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, em média, Guzmão. O SIGA, ele faz o trabalho ali de 3 a 4 pessoas. Se você pensar em média hoje, um salário médio hoje, você está pagando uns R$2.500, R$3.000. Sim. Então, você tem ali você entender o sistema e fazer com que ele trabalhe para você, né, equipe alimentando e o que ele gera de dados, você tem ali de operação, então, de R$12.000. Você estaria pagando para 3 pessoas para fiscalizar, para ligar para a oficina, para fazer não sei o quê, por um valor consideravelmente, talvez, bem próximo de um salário mínimo. Então, de 12 mil de custo, você cai para quase um salário mínimo, falando uma média. Sim, tá, de operação. Automatizando, né? Então, você tem um custo operacional muito grande quando você deixa de ter um processo automatizado do seu lado. Aí você tem que ter pessoas, para fazer o que o sistema faz para 3, 4 pessoas. Aí você pega um exemplo, tá, gente? É um caso muito sério, que às vezes a gente não dá tanto valor. Tempo atrás, uma pessoa, ela desesperada geralmente a pessoa entra em contato e está desesperada, tá? Sim. Geralmente. Aí falou, tal, falou. Aí eu falei, mas deixa eu entender o seu gargalo. Falou, olha, um carro salvado, a gente tem uma gestão de salvados lá, né, enfim, simplesmente sumiu. Falei, como sumiu? Ninguém sabe onde esse carro foi parar. E o associado, né, cobrando e não sabiam onde. Aí queria saber se tinha, além da gestão de salvado também no sistema. Porque a gente já viu várias associações tendo processo, né, sendo fiscalizado porque não tinha uma gestão da destinação correta daquele veículo. Sim. Então, assim, você tem uma ferramenta, né, com o SIGA, onde você tem toda a gestão em tempo real e uma forma para potencializar o trabalho da sua equipe. Então, assim, por um valor, hoje, ser bem sincero, um investimento hoje na operação irrisório, frente a vários outros, né, operações que você tem. A gente até brincou mais cedo aqui, né? Às vezes você investe no clube de benefícios, não desmerecendo, a pessoa tem que paga ali seus R$1.000, às vezes muitos nem usam, de fato. Mas dentro, você pega esses R$1.000 e investe no SIGA, ele consegue te trazer
um resultado muito melhor. Um resultado operacional, um resultado de gestão muito mais eficiente, onde que isso vai impactar de fato o associado. Porque ele está preocupado, o clube de benefício é um benefício? É um benefício, mas ele entrou, não foi por causa do clube de benefício, ele entrou para proteção do veículo e ter o carro reparado e indenização no tempo hábil. Então, quando você tem aquele carro reparado no tempo hábil, né, a pessoa satisfeita, ele vai falar para mais pessoas. Esse é o maior benefício, né? Esse é o maior benefício que o gestor tem que entender. Mas não adianta, né, a gente pensar que o sistema faz mágica. Eu gosto de falar sempre porque o propósito nosso é trabalhar em conjunto. Né? Nenhum sendo da NASA faz mágica. É um trabalho de consciência do gestor, aplicando tudo que o SIGA faz, né? E a equipe, de fato, alimentando o sistema. Aí, cada valor que você lança, tem um dashboard, dados, desempenho, ticket médio, provisionamento financeiro, sim, dezenas de informações em tempo real para a sua operação. Perfeito, Rogério. Então deixe seus dados aí, suas redes sociais, o telefone para quem quiser entrar em contato contigo. Pessoal, quem quiser entrar em contato, nosso site arcotecnologia.com, Instagram arcotecnologiabr, telefone 31 40 40 4208, só entrar em contato, chama no WhatsApp, né? Enfim, o que a gente puder fazer para entender, ajudar a sua proteção a ter dados eficientes, uma gestão mais eficiente e, claro, você mais paz, né? Que eu falo que o SIGA gera paz para a operação, porque sabe tudo que tem que fazer. Então, a nossa ideia é levar paz para você. Fique à vontade, chame a gente vai ter o prazer de entender o seu momento, né, se de fato faz sentido para a sua operação, te apresentar, e aí sim, se der tudo certo, a gente implementa a operação, vai estar como um braço, né, o sistema e a nossa equipe, um braço para o gestor para ter tomado decisões cada vez mais assertivas. Perfeito, Rogério. Agradeço sua presença aqui e nós ficamos por aqui. Então, se você quiser 40% de desconto no Inova BI, já clica no card acima. Tamo junto, muito obrigado, Rogério. Gratidão. Fui!